Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia um ano que eu estava namorando o Ronaldo. A gente trabalhava junto. Eu tinha 25 anos e ele 48. Era viúvo, tinha 2 filhos, um rapaz de 22 anos e uma adolescente de 11. Eu me dava bem com os dois. Graças a Deus, fui muito bem recebida. Com a Paloma, por exemplo, foi uma conexão assim bem grande. Não sei se foi pelo fato de ela ter perdido a mãe quando eu tinha só 6 anos, mas ela me adorava. Naqueles últimos tempos, eu passava praticamente final de semana todo lá com eles. Estávamos, repito, há 1 ano juntos. E foi bem nessa época que explodiu a pandemia. Trabalhávamos os dois, eu e ele, com tecnologia da informação. Eu era programadora e ele analista de sistemas. E quando a pandemia começou a complicar, principalmente, a gente passou a trabalhar em home office. Eu ali da casa dos meus pais e ele lá na casa dele. Foi nessa época que ele me fez aquela proposta. Por que você não se muda pra cá? Assim a gente também pode ficar junto o tempo todo. Tá me propondo casamento? Por que não? A gente já tá junto há mais de 1 ano, né? Eu não tenho dúvida que eu quero você comigo o tempo todo. O que você acha? Olha, eu gostava dele. Mas não estava, assim, perdidamente apaixonada. Mesmo assim, achei que era uma boa, até porque a pandemia estava muito complicado. Quem lembra sabe, né? Milhares de pessoas se infectando e perdendo a vida todos os dias. Eu mesma morria de medo de sair. Imagina, eu morava com os pais, minha avó de quase 70 anos morava com a gente. E ela tinha comorbidades. Em resumo, me mudei de vez para a casa dele e passamos a trabalhar juntos de lá. Quem adorou foi a Paloma. Já o Alex, o filho mais velho do Ronaldo, reagiu assim de um modo indiferente. Tínhamos quase a mesma idade, eu 25 anos, ele 22, mas nunca fomos assim muito próximos. Até porque ele quase nem parava em casa. Só que por conta da pandemia, claro, o Ronaldo começou a pegar no pé dele, a pedir que ele parasse de sair tanto. Vivemos alguns meses desse modo, sob aquele medo. Só que apesar de termos tomado todas as precauções, nós 4 fomos infectados. Só que felizmente as consequências foram, sabe assim, tão ruins. As consequências foram muito devastadoras. Eu peguei a forma bem leve do vírus, para dizer a verdade, quase nem senti. Já a Paloma ficou alguns dias de coma, teve muita febre, dor no corpo. Felizmente não passou disso. Os casos mais graves aconteceram com o Ronaldo e o Alex. Os dois precisaram ser hospitalizados. O Ronaldo, inclusive, foi entubado. Foram dias de angústia, de muito medo e de muita incerteza. Depois de algum tempo, o Alex voltou para casa, mas o Ronaldo continuou na UTI. Até que recebemos a triste notícia, o mais duro dos golpes. Desgraçadamente, ele não tinha resistido. Olha, eu me senti tão perdida. Foi um momento muito triste. E olha, até pensei em voltar para casa dos meus pais. Mas como que eu ia deixar os dois ali sozinhos? E a Paloma praticamente me implorou para ficar. De que jeito que eu iria?
Não tinha como. A verdade é que essa tragédia acabou me aproximando mais ainda dessa menina. Eu já me sentia bem próxima dela, mas não sei. Passei a me sentir como se fosse sua mãe de verdade. É claro, também me aproximei mais do Alex. Depois que perdeu o pai, foi que ele entendeu a gravidade da situação. Aí passou a ficar mais em casa, por exemplo, até porque também começou a fazer home office. Meses se passaram. Infelizmente, continuamos à mercê da doença, sendo obrigados a ficar trancados em casa. E olha, eu sinceramente não sei precisar quando exatamente começou a acontecer. Não foi do nada, claro. Foi uma situação que foi ganhando forma, aos poucos. O fato é que, sabe-se lá por quê, comecei a me sentir atraída pelo Alex. E juro, não sei como começou. Eu nem reparava nesse rapaz. Até porque nem fazia sentido. Mas repito, demorou para acontecer. Depois que o Ronaldo morreu, passaram-se alguns meses e a gente ali convivendo durante 24 horas por dia, sob o mesmo teto. Sabe, foi até meio que inevitável. Ele era o único que saía para a rua. Mesmo assim, era bem pouco. Mesmo me sentindo atraída por ele, fiz de tudo para tentar evitar, deixar aquele sentimento de lado. Até porque era uma coisa tão sem razão de ser, tão fora do contexto. E o pior, às vezes eu flagrava, olhando para mim também. Sabe aquele olhar assim, cheio de segundas intenções? Senti até aquele friozinho no estômago quando flagrava olhando para mim. Eu queria tanto saber o que se passava na cabeça dele, mas cadê coragem para perguntar? Acho que nunca teria coragem para puxar um assunto assim, desse tipo. Morreria tentando sufocar aquela atração, mas acho que não seria capaz de tentar nada com ele. Quando estávamos próximos, dava para sentir aquela tensão no ar. Um dia, eu ali com a minha cabeça tão no mundo da lua, acabei cometendo aquele engano, e juro, não foi por querer. Foi um ato falho. Eu tinha o costume de levantar à noite para ver se estava tudo bem com a Paloma, se ela não estava descoberta. Só que me deu um branco na hora e acabei entrando no quarto do Alex. Foi uma coisa assim tão automática. Apesar do horário, ele ainda não estava dormindo. Aliás, estava com a televisão ligada. Imagine a situação. Eu daquele jeito, só de camiseta praticamente. Quando vi ele na cama, me olhando sem entender nada, me dei conta da confusão e falei: puxa vida, Alex, me desculpa, eu errei de quarto. Olha, foi questão de segundos. Logo fechei a porta. Depois fiquei me recriminando, com medo do que ele pudesse pensar. Fui então até o quarto da Paloma, dei uma olhada nela, ali mesmo da porta, e logo voltei lá para o meu quarto. Deitei na cama e fiquei pensando no Alex. Ele lá no outro quarto, na cama, assistindo televisão. Será que ele fazia ideia do quanto andava mexendo com a minha cabeça?
Foi o que fiquei ali me perguntando. O que será que ele pensou? Quando me viu ali diante da porta, praticamente invadindo o seu quarto. Repito, foi sem querer, eu juro. Não tive intenção de provocá-lo. Mas sabe Deus o que ele não deve ter pensado. Pelas tantas, escutei um barulho na porta se abrindo. Passos no corredor. Devia ser ele indo até o banheiro. De fato era. Porque escutei logo barulhos da porta se abrindo. Depois ele deve ter ido até a cozinha, tomar água. E depois voltou. Só que o som dos seus passos cessaram bem ali na porta do meu quarto. Senti aquele arrepio gostoso no corpo. Principalmente quando escutei aquelas batidinhas. Logo em seguida, ele abriu a porta e perguntou: "Você queria alguma coisa, Sandy?" "Quem, eu? Então, na verdade, eu errei de quarto. Eu queria ver como é que estava a tua irmã." Não sei se ele acreditou. Só sei que continuou ali parado, olhando fixamente para mim. Ele só de bermuda. Inevitável ficar admirando seu corpo. Se eu tivesse coragem de fazer aquilo que tinha vontade naquela hora, eu o convidaria para se deitar ali comigo, naquela cama. Mas de que jeito? Era meu enteado. Como ele ficou impassível ali na porta, antes que acontecesse algo, de que um de nós dois se arrependesse, eu pedi: "Volta pro quarto, Alex. Vai dormir." Ele ficou um tempo ainda parado, até que fechou a porta e se foi. Como eu queria ter dito outra coisa, em vez de mandá-lo dormir. Pedir que ele se juntasse a mim ali naquela cama. Simplesmente não tive coragem. Só que depois, não preguei mais o olho. Fiquei ali só imaginando. O fato é que aquilo que aconteceu naquela noite só serviu para me deixar mais enfeitiçada do que eu já estava por esse rapaz. Entre nós dois havia uma diferença de 3 anos. Eu tinha 25, ele 22. Acho que não era apenas eu que estava com os desejos à flor da pele. Chegou num ponto que a gente não parava mais de se olhar. Só faltava mesmo um de nós dois tomar iniciativa para aquele vulcão entrar em erupção. O pior foi que eu não consegui mais segurar aquilo que sentia. Tempos depois, uma noite, enquanto a Paloma escovava os dentes para dormir, ficamos só nós dois ali nas salas. Eu e o Alex. E eu então puxei coragem, sei lá de onde, e falei aquilo que já queria falar há muito tempo. Primeiro perguntei que tipo de filme que ele costumava assistir. Aí depois eu arrematei: "Será que depois eu posso assistir com você ali, no teu quarto? Depois que a Paloma dormir?" Senti uma mudança na sua expressão. E ele então balançou a cabeça. Ainda ficamos ali olhando um para o outro. Não é que tenha batido o arrependimento depois. Só que, sei lá, porque comecei a pensar no Ronaldo.
Fiquei me perguntando se seria certo aquilo. Tá certo, já fazia mais de um ano que ele tinha morrido. Muita coisa podia. Já muita também tinha acontecido. Inclusive, já estavam falando até que muito breve haveria vacina disponível. Fiquei ali deitada ao lado da Paloma. E as imagens do Alex e do Ronaldo se confundiam na minha cabeça. Meu corpo queimava em brasa. Só de pensar no Alex me esperando no quarto. Eu sabia muito bem o que ia acontecer entre nós dois. Era só a oportunidade de se apresentar. O pior é que eu sabia e desejava isso, mais do que tudo. Mas em meio a tudo, sei lá, a imagem do Ronaldo se formou na minha mente. Eu me senti tão confusa. Fiquei ali me torturando, me perguntando se era certo fazer aquilo. Uma mistura de emoções diferentes tomando conta de mim. Medo, desejo, vontade, paixão, consciência pesada, tudo. Por 2 vezes cheguei a levantar da cama, me aproximar da porta e fiquei ali com a mão no trinco, sem fazer o gesto definitivo. Querendo tomar aquela atitude e ao mesmo tempo não querendo. No fim, o medo acabou sendo maior. O peso na consciência falou mais alto. E sabe o que eu fiz? Passei a noite toda ali na cama, ao lado da Paloma. Uma hora, inclusive, escutei o barulho da porta do quarto do Alex se abrindo. Ouvi seus passos no corredor. Ele indo na direção do meu quarto. Mas não deve ter me encontrado e concluído que eu ainda estava com sua irmã. E voltou para o quarto dele. Senti um aperto nessa hora. Me bateu um arrependimento tão grande por ter me acovardado. Mas no fundo, acho que acabei fazendo a coisa certa. No outro dia de manhã, enquanto a gente tomava café, sob aquele clima estranho, ele quis saber o que houve. Fiquei esperando ontem até 2 da manhã, o sinal apareceu. Franzi a testa, prendi a respiração. Depois falei com a voz meio sumida. É que eu andei pensando, Alex. E acho que a gente deve esquecer tudo isso. Como estávamos ali sozinhos, ele segurou assim meu braço e me olhando nos olhos, perguntou: esquecer o quê? Você sabe. Tá, mas qual o motivo? Porque não é certo. Eu fui mulher do teu pai, você esqueceu? Mas o que tem isso? O pai não tá mais aqui, a vida continua. Era verdade o que ele estava dizendo. Só que ele não imaginava o conflito aqui dentro de mim. A força que tive de fazer para não ir ao seu quarto na noite anterior ou ficar... Olha, eu fiquei olhando para o seu rosto, sem saber o que dizer. Porque era tudo junto, o desejo era verdadeiro. Mas o medo também. E foi nessa hora que ele se aproximou assim de mim e sem me dar chance sequer de fazer qualquer coisa para evitar. Embora eu soubesse já naquele instante o que ele estava para fazer, ele simplesmente me beijou. Não tive nenhuma reação. Me deixei levar. Pelo menos durante algum tempo. Correspondi.
até que escutei um ruído ali do lado. E quando me dei conta, vi que a Paloma estava mais bem ali, sabe? A 3 metros da gente. Ela estava com os olhinhos assim, arregalados, a boca aberta, a expressão de surpresa. Ela já estava, sabe, adulta praticamente. Paloma já tinha completado 12 anos, era esperta. E sabe Deus o que ficou pensando ao ver aquela cena. A cabeça dela deve ter ficado muito confusa. Imagine, a mulher do seu pai beijando o seu irmão. Mesmo seu pai já estando morto, ela deve ter ficado confusa. Me desvencilhei do Alex e fui falar com ela, tentar explicar. Paloma, não quero que você fique pensando bobagem, tá bom? Eu e o Alex, a gente, para minha surpresa, ela me cortou. Tudo bem, eu já tinha visto que vocês não param de se olhar. Não sou tão criança, sabia? O que mais me deixou surpresa foi que ela não parecia estar brava. Tanto que estava com uma fisionomia assim, bem leve. E mais do que isso, tá certo, 12 anos não é criança, mas também não é adulta. Eu não imaginei que ela tivesse uma capacidade de compreender as coisas. Pois ela falou: se vocês quiserem namorar, por mim tudo bem. Olha, eu fiquei sem palavras, olhando para ela sem saber o que falar. Depois que a minha ficha caiu, eu perguntei: tem certeza? Para você tá tudo bem mesmo? Ela só balançou a cabeça dizendo que sim. E depois ainda acrescentou: acho que o pai vai gostar. Aquilo no fim acabou sendo um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Na verdade, mudou tudo. Saber que para ela estava tudo bem me fez também repensar coisas, porque eu tinha tanto medo e tantas dúvidas, acima de tudo. Consciência estava pesando, inclusive. Tanta insegurança. Mas depois da fala dessa menina, sei lá, parece que tudo aliviou. Se eu tivesse pedido um sinal para o Ronaldo, para ver se ele aceitaria o meu romance com o seu filho, eu acho que aquilo que aconteceu com a Paloma teria sido este sinal. O que acabou meio que abrindo a minha mente. À noite, depois que ela dormiu, ainda conversei com o Alex e no fim tudo aconteceu, a começar por um beijo apaixonado. Mais do que isso, consumamos aquele sentimento que, em vez de felicidade, já estava, na verdade, causando uma certa Olha, é tão ruim a gente gostar de alguém, ter aquele desejo por alguém, e não poder, por uma razão ou por outra, por medo, consciência pesada, sabe, sacramentar aqueles sentimentos. É tão ruim. Minha família ficou sabendo depois. Os familiares dele também. Já sabíamos que ia chover críticas sobre a gente, mas enfrentamos tudo de peito aberto. Hoje, alguns anos depois, a pandemia vencida, a tempestade passou. Apesar da saudade que o Ronaldo deixou, da tristeza que ficou pela sua partida, engravidei do Alex e demos o nome de Ronaldo ao nosso filho. Em homenagem, claro, ao nosso outro Ronaldo. Não foi só em homenagem,
foi um agradecimento também, porque de certo modo ele foi o caminho, o elo, para que eu e o Alex nos encontrássemos. Nos casamos e hoje temos uma família. A Paloma, acho que não preciso nem dizer, é minha filha mais velha. E sei que ela também me ama como se fosse sua mãe. Não foi nada fácil. Além da pandemia, os conflitos, os medos, a consciência. Mas é como dizem, né? O caminho da felicidade é tortuoso. Às vezes, é assim que a gente tem que encarar. E a verdade é que estamos bem. Estamos bem. E foi tudo ali, naquele conflito, que tanto nos atormentou. Foi assim, naquele beijo roubado, que começamos a escrever a nossa história de amor.